E aqui estamos entre amigos. Hoje a gente vai falar de uma coisa muito, muito especial para a área de dublagem. Porque a gente não fala só sobre dublagem aqui. Vocês já conhecem o nosso trabalho, já viram vários convidados que têm pouco a ver com a dublagem como profissionais efetivos, mas que têm tudo a ver com a dublagem, com o que trazem para ela. Hoje a gente tem uma profissional aqui muito especial, que é a Isa Vaz. Muito obrigada pelo convite, eu amei de estar aqui. Que bom que você está aqui. Muito bom. Olha, com essa carinha linda, menininha, e nos dá um aprendizado único e essencial. Mas antes de eu dizer o que é que ela nos traz, eu quero saber da onde ela vem, quem ela é, como é que começa a sua história. Se você tem alguma coisa a ver com a arte, como é que funciona? Como é que funcionou isso até você chegar aqui? Conta pra gente tudo. Com quantos quilos você nasceu? Aí a gente volta demais. Essa época eu não lembrava direito. Você não se preocupava com a balança naquela época? Não, foi só mais recente que eu comecei a me preocupar. Não foi agora. Então, da onde você lembra? Comece a caminhar. Vamos lá dos 7 anos de idade. Legal. Olha, nossa, um monte de abinhas abriram na minha cabeça. Olha, agora. Que legal! Então vai selecionando e vai trazendo pra gente. Vou selecionar. Assim, pensando no que você trouxe sobre a arte e até pensando nos convidados e no teor das conversas, a minha história com a arte realmente começa aos 8 anos de idade. 8 anos. Então eu entrei numa escola de teatro com 8 anos. Mamãe lhe levou. Você vai fazer teatro, foi isso? Mas você já devia mostrar algum talento para ela querer lhe levar. Foi. Eu estudava numa escola, eu não sou de São Paulo, eu sou de Sorocaba. Uhum. Eu estudava numa escola construtivista. Então a gente tinha aula de musicalização com um professor de música. E ele tinha essa escola de teatro, que existe até hoje lá em Sorocaba. Ah, que legal. E aí essa escola, quando eu fiz 8 anos, eu resolvi que eu queria fazer teatro. E minha mãe, Como é que é o nome da escola? Entre Atos. Entre Atos. Entre Atos, do Marcelo Marra e da Elisete Martins. Perfeito. E aí eu entrei nessa escola de teatro aos 8 anos, minha mãe colocou, e ela sempre... o que a gente resolvia fazer, ela investia, ela Sua apoiava. mãe tem alguma história com a arte anterior? Seus pais? Relacionada a teatro, não. A minha mãe, ela sempre pintou muito. Então ela gosta de pintar aquarela, pintar quadro, tem quadros. Okay. E na minha família tem artistas mais voltados para essa área. Plásticas. Artes plásticas, isso. E aí eu fui mais pra parte do teatro. Ok. Então, com 8 anos eu entrei e eu fiquei naquela escola até os meus 18, 20 anos. Nossa, assim, faz muito tempo isso, né? Nossa Senhora, fiquei até meus 20, um tempo longínquo, tá certo. Mas como é que foi a sua primeira experiência com o teatro? A sua primeira apresentação? Como é que foi isso? Primeira apresentação deve ter sido na escola, assim, aquelas apresentações de Dia dos Pais. A primeira, não, assim... mas na escola, lá na Entre Atos. Na escola, no Entre Atos, a primeira, eu acho que foi... Não foi Revolução dos Bichos, eu não lembro exatamente o nome, porque a gente fazia muitas adaptações. Então, por exemplo, a gente fez uma época Lisístrata, que é uma peça densa. Senhora! Mas eu tinha 12 anos, era uma turma de teatro de 12 anos. Então a gente fez adaptações, transformou em musical, aí colocava músicas do Jota Quest no meio. Que interessante! Então a gente fazia né, porque era uma escola de teatro, então eram peças que agregavam, mas a gente tinha que adaptar. E eu lembro que tinham bichos, e eu usava máscara de bicho, e uma hora eu era o pavão, o pombo, sei lá, e eu usava um daqueles cachecóis de penas que você usa em festa, que você compra colorido, aí eu usava e eu ficava me sentindo, eu entrava em cena. O boa. Boa. Isso. É o nome desse negócio. Exatamente. O boa. É verdade. Eu lembro da professora falando, você vai ter que arranjar um boa. E eu ficava, boa. O que é isso? Eu vou ter que não sei lembrar. Eu fui pra casa pensando, boa. É isso que eu vou ter que pedir pra minha mãe. Boa.
Então eu lembro que foi uma peça assim com bichos e a gente usava máscaras, eles tinham umas máscaras de bichos mais realistas, assim. Então aí tinha quem era o cavalo, quem era o rato. E eu acho que eu briguei. Vocês faziam as máscaras? Não. Não, eles tinham no Aham. material deles. Aí a Tá. gente usou pra peça. E eu até briguei com uma menina porque eu queria a máscara do ratinho e ela queria também, a gente ficou brigando. Eu falei, não sei o que. Aí no fim eu fui um pássaro e aí eu usei o boá, um boá Aham. azul. Então essa foi a primeira peça que eu fiz com eles, eu imagino. E aí você foi caminhando e como é que foi ficando o teatro para você, dentro da sua experiência de vida, do seu crescimento natural dentro da escola? Como é que foi isso foi acontecendo? Eu fui crescendo e eu continuei nessa escola e sempre muito apaixonada por teatro. Artes, assim, no Você amou, geral, você entrou e disse, amei. essa é minha praia. Amor à primeira vista. A Ah, gente já tinha contato com arte na escola por conta desse professor da aulas de musicalização, mas vira e mexe ele trazia a esposa, que é essa outra professora que trabalha com ele, e eles têm essa aham, escola. Então a gente sempre fazia pecinhas na escola, aham, aham, e enfim, eu sempre gostei muito, sempre fui uma criança muito extrovertida, então eu aham. gostava, eu ia lá, fazia, me jogava. E eu cresci, eu fui pegando gosto e sempre participando das peças, e cada ano uma montagem nova. E aí era aquela emoção, né? Qual que vai Aham. ser a peça do ano? Ah, quem que vai? Vamos distribuir personagens, leitura de roteiro. Então eu sempre participei. E aí aos 16 anos, no auge dos meus 16 anos, no ensino médio, que você tem que decidir o que você vai fazer pro resto da Pois é, a vida. partir daqui você vai ter que trabalhar. Essa parte que pega no É coração de todo terrível, né? adolescente. Triste. Aí nessa época eu falei, não, eu vou ser atriz, eu vou fazer faculdade de artes cênicas. Aí eu Você decidiu ser atriz. decidi, e não só decidi ser atriz, mas eu decidi toda a minha trajetória profissional. Falei, eu vou Uau! passar em artes cênicas na USP para fazer ECA, e aí a minha pós-graduação ainda vai ser na Unicamp para eu pegar aquela pós-graduação. Maluca, né? Completamente Perfeito, maluca. maluca não, acho perfeito. E aí, como é que foi o seu projeto? E aí, assim, uma mescla de sensações, porque adolescente ainda, 16 anos, então os hormônios à flor da pele. Aí é aquela coisa, né? Você sente um monte de coisa de maneira intensa que você nunca sentiu. Como é que lida com isso? Então, você vive essa crise quanto adolescente. Aham. E a E ainda crise. tem que decidir a vida, né? E tem que decidir É a uma vida. sacanagem. É uma sacanagem, é triste. Assim, eu compadeço, sinto muita compaixão de todo mundo que tá vivendo essa fase nessa Aham. idade. E foi muito interessante, porque foi um momento intenso internamente, por conta, assim, tanto dessa questão interna de entender o que eu sentia, como eu queria as coisas. Uhum. Tinha esse nível de autocobrança muito grande, de E em não. casa também tinha cobrança? Então, curiosamente, não. Os meus pais sempre foram muito tranquilos. Em Ah, casa que sempre legal. foi muito tranquilo. É uma autocobrança mesmo, assim. Aham. Eu tenho total reconhecimento de que eu posso pegar mais leve comigo Ai, que mesma. bom. Que bom que você sabe o que você pode fazer. Exatamente. E aí, então eu entrei nesse, nessa crise, não sabia exatamente. Eu comecei a me questionar: será que é artes mesmo? Será que não? E aí tinha a máxima naquela época, assim, se hoje ainda é muito forte o discurso de que arte não dá dinheiro, arte não sei Uhum. o quê, naquela época era ainda mais, infelizmente, mais potente esse discurso. E isso mexia muito com toda essa autocobrança, enfim. E aí, não só. Eu acho que foi a partir daí que as coisas começaram a acontecer de uma forma mais orientada. Porque para eu chegar hoje onde eu tô, os primeiros passos, eles não foram decisões completamente conscientes. Eu Ah, tenho para mim que foi um movimento de. Eu soltei de a fluir. mão e deixei fluir. E aí as Aham. coisas foram acontecendo. E sei lá, meus mentores, os E como é, o que espíritos. que foi acontecendo? Aí o que foi acontecendo? Eu fui fazer aquela mentoria vocacional, teste Teste vocacional com vocacional. psicóloga, foi muito Aham. legal. E aí a psicóloga falou, cara, a gente fez o processo e aí são scores, né, notas. Aí nessas notas a psicóloga falou, Isa, todas as áreas, elas têm uma pontuação ok, mas disparada, a que tem mais pontuação é artes. E a única coisa que tem a mais do que artes, que ganha um pouquinho, por pouco a pontuação,
impacto social. Você tem que fazer alguma coisa de impacto social na E área da arte não faz saúde, impacto social? mas voltado ao cuidado com o outro, tipo a área da saúde, assim, uma coisa que, que, que trabalhasse diretamente com o cuidado. Então ela falou, não sei se você pensa em medicina, não sei se você pensa em alguma coisa na saúde, aí você pega um doutores da lei, mas tem que ter arte no meio. Tem que ser um cuidado com o outro e tem que ter arte no meio. Porque senão você não vai se sentir realizada. Se não tiver ou um ou outro, você não vai se sentir realizada, você vai precisar dos dois. E eu fiquei com aquilo na cabeça. Eu falei, bom, agora... E agora? Como é que eu vou decidir? Como é que eu vou... Aonde, né? Que curso é esse? Como vai ser? Doutores da Alegria. Então, eu pensei no Doutores da Alegria. Eu falei, eu vou ter que me formar em medicina, né? E aí foi que foi. E aí fiquei nessa dúvida cruel de o que fazer, como fazer, artes cênicas. Será que não é arte cênica? E se for música? Será que eu faço um conservatório de canto? Será que eu vou para um Doutores da Alegria? Será que eu faço um curso de palhaçaria? Isso antes de pensar na ECA, antes de se dirigir para o ECA. Antes de me dirigir para a ECA, antes aquela fase de vestibular, né? Então eu tava ali. Eu fui fazer um cursinho, falei, enquanto eu faço cursinho, eu penso aonde eu vou prestar. E fiquei nessa. E assim, eu tenho um irmão que é deficiente auditivo. E aí esse irmão, eu cresci vendo ele pra fono, eu ia com a fono, ia nas sessões de fono com ele, participava das sessões, né? A família também participa, na reabilitação, e nunca passou pela minha cabeça fazer fono. Falei, imagina, pra quê? Não tem nada a ver, ficar, né, cuidando de criança, mas acho que não é bem isso, não sei o quê. E aí um dia eu tava em casa, aleatoriamente, vendo aquele guia do estudante, nem sei se existe esse site mais, guia do estudante. E aí minha mãe comentou com meu irmão, falou, cara, a gente precisa marcar a sua fono, você precisa voltar na fono. E eu não sei o que aconteceu, mas me deu um estalo, assim, ó, parece que encaixou no meu coração essa profissão. Eu falei, mãe, eu acho que eu vou fazer fono, eu vou prestar pra fono. Eu acho que dá, assim, não sei, eu não sei te explicar por quê. Porque na época eu não sabia que fono trabalhava com artista, eu não sabia que fono trabalhava com voz. Então eu falei, eu acho que eu vou fazer fono. Pensando no teu irmão, talvez? Pode ser também, assim, pensando no meu irmão, eu realmente, assim, ó, não sei explicar. Foi aquele, sabe quando aqueles momentos que dá um clique, você fala, isso faz sentido, não sei explicar por quê, mas faz. E aí eu prestei pra fono, e na faculdade eu descobri que fono tinha uma atuação muito direta com o mundo artístico. Aí nessa hora minha mente fez assim, ó. Falei, nossa, agora... Agora eu entendi. Agora eu entendi, agora vai ser isso. Só que como eu também me vi muito apaixonada por cuidar de comunicação, por cuidar por oferecer qualidade de vida para as pessoas, eu também me vi muito apaixonada por outras áreas da fono. Aí eu voltei pra crise de novo, quando eu tava no finalzinho da faculdade. Qual área eu vou focar? Qual área eu vou focar? Fiquei nessa. E aí foi mais um outro momento orientado de fluidez. Que nunca ganho nenhum sorteio de nada, nem bingo da igreja eu ganho. Eu ganhei um sorteio da faculdade para ir para um congresso de Semana da Fonoaudiologia que os alunos organizam de Campinas. E eu tava aqui em São Paulo fazendo faculdade. Eu fiquei, ai, que preguiça, não quero, tá? A minha amiga falou, não, eu vou comprar o meu, eu vou com você. Eu falei, tá bom, então aí vai eu e você, a gente vai. E lá eu assisti uma palestra da Clara Rocha com a Luana Curti. Ai, que legal! Aí eu assisti a palestra das duas sobre voz. Aí eu assim, ó, me apaixonei. Falei, é isso que eu quero fazer. Isso a Clara faz aniversário agora. Ou nesta semana ou na semana passada. É mesmo? Que legal! Nossa, muito bom, muito bom. E aí eu assisti a palestra delas. E aí eu me apaixonei. Falei, é isso que eu quero fazer. É isso. E com aquela vibração toda da Clara e da Luana, quem é que ia resistir, né? Exatamente. Quem resistia? Maravilhosas, maravilhosas. É verdade. E sempre muito inspiradoras, né? E eu uma energia intensa, né? Muito intensas. E uma paixão pelo que faz. Exatamente. Assim, uma coisa que eu vejo sempre muito Os latente. Os olhos brilhavam. Exatamente. É uma paixão, assim, são pessoas que fazem e acreditam no que fazem. E aí eu assisti aquilo e falei, nossa, é isso que eu quero fazer. Isso lá nesse congresso? Nesse congresso, eu ainda estava no 4º ano de fono, no último ano de fono.
E aí também nesse mesmo congresso eu ganhei acho que uns 5 sorteios seguidos de livros que eles ficavam sorteando. Um livro de áudio, um livro de neuro, um livro... E os 5 que eu ganhei eram de voz profissional. Mas você não chegou a se profissionalizar como atriz nesse processo? Você já foi direto para fora? Fui direto para fora. Eu nunca deixei de fazer teatro. Eu continuei na escola, no Entre Atos. Depois que eu saí, eu continuei com aulas de canto aqui em São Paulo. Eu fazia... Enfim, na época eu namorava um rapaz que estava fazendo teatro na USP, na ECA. Então ele fazia os processos que eles fazem lá de teatro na faculdade, ele me chamava para cuidar da voz do pessoal. Então eu nunca estive fora, longe. Sem contato, longe. Então mesmo na época da minha graduação, eu aprendi um negócio na faculdade, eu ia aplicar com os amigos dele nos processos, eles me chamavam, eu participava, então eu sempre estive no meio do teatro. E foi muito legal, assim, e aí depois de formada, eu fui fazer uma especialização em voz, fiz um coach vocal para artistas, voltado para artistas, e depois de formada, a primeira fono que eu conversei, pedindo para uma conversa para entender como angariar nesse mercado, foi a Clara. Então eu entrei em contato com a Clara, eu falei, posso conversar com você? A gente pode um dia tomar um café juntas para eu entender como que é, como funciona. E foi muito legal, porque ela me abraçou muito nesse início, então ela conversou, ela falou várias, né, sobre a trajetória dela, coisas que eu podia fazer, deu vários insights, a gente trocou muito. Nessas eu também me aproximei da Luana, e aí, me aproximando da Luana, conheci o Voz do Ser, fiz o workshop do Voz do Ser, e ingressei na terapia. O que é o Voz do Ser? Explica para o público. Pô, importante. Então, o Voz do Ser é um instituto de autoconhecimento, hoje de mudança de mentalidade e autoconhecimento. A Luana Curti e o Gabriel Hart são os CEOs desse instituto, e lá eles formam terapeutas da comunicação. Lá também tem atendimentos de fono, tem atendimento de psicóloga, tem atendimento reeducação financeira, tem vários outros atendimentos, mas o foco é mudança de mentalidade e autoconhecimento. E aí eles têm esse curso que eles formam terapeutas da comunicação, que começou em 2020. E em 2020 eu ingressei para terapia da comunicação, para ser terapeuta da comunicação. Então você é terapeuta da comunicação. Sou terapeuta da comunicação. Uau! E nessas eu fui entendendo que voz, atuação e mente é tudo a mesma coisa. E foi aí que eu entendi o que a psicóloga falou há X anos atrás, 300 mil anos atrás, que o cuidado e a arte eles têm que estar sempre caminhando juntos. E aí você descobriu que a voz pode sair do dedão do pé. Pode. Não é? Sim, que a voz pode ter cor, que a voz pode ter sensação, que a voz pode ter cheiro. Pode ter história. História. A voz tem muita história, carrega muita história. E aí eu entendi que esse seria o cuidado que eu faria no meu caminho. Eu nunca tô longe da arte, eu sempre tô muito perto da arte. Então você trabalha muito com atores, é isso? Atores, cantores, hoje também tô com palestrantes, pessoas de alta exposição, liderança. Aí peguei agora... Isso pelo Instituto do Ser ou particularmente? Um pouco de tudo, assim. Você tem um atendimento particular? Eu tenho o particular, eu atendo no Voz do Ser, hoje no Voz do Ser como terapeuta da comunicação, como fono, sou supervisora clínica lá também. Atendo também numa outra empresa chamada ECOA, que aí é treinamento de comunicação para o corporativo. E aqui na do Brasil, sou professora aqui na do Brasil. Você é professora na do Brasil? Vocês acreditam? Professora Como na do assim, Brasil. professora? Que a do Brasil dá aula de dublagem, não é? Você não é dubladora, você não dubla. Não dublo. Você não é atriz. E o que você ensina na do Brasil? Muito bom. Na do Brasil, uma coisa que eu acho muito legal e é um diferencial imenso na do Brasil. E eu sou muito grata, tanto a Lu quanto a Clara e a Maria Cecília por terem encabeçado esse projeto aqui dentro e a você por ter aberto esse espaço aqui. A gente conta com a saúde vocal. Então, isso é uma coisa que não se vê no meio artístico. Hoje, talvez um pouco mais, mas... Fala-se muito em estética da voz, né? Mas o olhar para a estética da voz, claro, a voz tem que estar com qualidade, com beleza, mas
o que traz essa qualidade de beleza é muito mais profundo, né? Não é só uma questão de articulação. Exatamente, Né? exatamente. O que é, então? O cuidado, ele vem primeiro a partir de uma vontade de querer se cuidar e de querer, tá, agora esse é o meu instrumento, então eu vou tratar ele com carinho e eu vou cuidar. E ele vem também de um zelo pela sua ferramenta, pelo seu instrumento de trabalho. Não é só eu conseguir alcançar a nota e isso, pronto, fui lá no estúdio, fiz, alcancei. Não, mas com que qualidade? E com que bem-estar também, né? Eu acho que o bem-estar é fundamental para que eu possa chegar lá, né? Exatamente, exatamente. Existe conforto dentro da demanda vocal. Exatamente. E ele é importante de ser alcançado, né? Eu dublei 2 horas na cabine hoje e saí com a voz desgastada, ruim. Não. Exato. Tem alguma coisa errada, né? Tem alguma coisa errada. Precisa olhar, né? Porque... A Maria Cecília Peliotto foi quem começou a me chamar a atenção para isso. E nós tivemos, na mesma época que a Cecília começou a dar aula lá no Brasil, com esse cuidado, com essa avaliação clínica, né, do aluno, a gente também teve aula com a Eudósia Acunha. A Eudósia era minha amiga, a gente fazia novela juntas, fizemos muita coisa juntas. E a Eudósia fez o caminho contrário. Ela era atriz e foi fazer fono voltado para artistas. Para o teatro. Que legal! A Eudósia era uma pessoa incrível. Nossa, que legal, Zódia. Que legal. Isso, e eu acho tão legal existir essas trajetórias que se conversam, porque tem tudo a ver. E como assim? Como a Maria Cecília e a Eudósia, que eram minhas amigas, compreendiam com facilidade o que eu queria de voz. Eu não queria que as pessoas articulassem perfeitamente. Eu queria que as pessoas falassem com naturalidade. Eu queria que as pessoas falassem com conforto, com bem-estar. E aí ela poderia falar qualquer coisa, ela poderia gritar qualquer coisa. Mas eu não encontrava isso na maioria das profissionais. E eu resisti muito, porque a Eudósia estava mais ligada ao teatro. Então, para eu tirar a Eudósia do teatro, ia ser mais desafiante. E a Maria Cecília eu conheci quando a gente inaugurou a do Brasil. Ela entrou junto com a abertura da do Brasil. Ela foi apresentada pelo meu sócio, o Sérgio Moreno. Eu não conhecia, recebi ela bem desconfiada, ela conta até hoje. Eu lembro que ela contou, ela falou, minha trajetória aqui foi... Bem desconfiada, né? Não gosta não gosta dessas coisas. E aí ele te apresentou a Maria Cecília. Exato. E aí aí a Maria Cecília foi me convencendo de que ela trazia aquilo que eu queria. E aí eu me apaixonei. Aí de vez em quando pintavam umas fotos, eu digo, não, você não quer não, eu quero aquilo ali. Eu quero igual que a Maria Cecília. Eu quero igualzinho a Maria Cecília, a Eudósia, eu quero respirar na ponta do pé, sabe? Porque eu fui bioterapeuta, eu tenho uma percepção corporal muito intensa e não consigo entender a voz sem entender o corpo. Claro. E não tinha muitas fonos com este olhar pleno, né? Entendi. Então isso vem com a Maria Cecília, aí vem com a Luana, aí vem com a Clara, né? Vem com vocês, que vem trazendo esse... Que legal. Esse é o grande diferencial do Brasil, eu acho. Mas são mesmo. Vocês. Eu acho que... Eu acrescentaria, adicionaria essa frase. Eu acho que o grande diferencial do Brasil é o fato de vocês terem essa visão do todo para o artista. E aí, por isso que profissionais que também têm essa visão agregam o time. Porque é muito legal, eu acho muito legal, assim, a gente falar sobre, sim, o que você sente impacta na sua performance, como você está nesse momento faz diferença. O tipo de linguagem que você usa diante da sua vida profissional diz muita coisa sobre o que você está pensando sobre aquilo. Exato.
Isso é uma coisa que eu vejo, assim, no mundo hoje, é revolucionário e precisa acontecer. Mas é um grande desafio você colocar isso em prática, né? Porque as pessoas são muito... Eu quero fazer renda, então você precisa pegar a agulha. Não, mas eu não quero pegar a agulha, eu quero fazer renda. Não entende que tem um processo até a renda acontecer. Exato, né? Você tem uma teoria que vai... Olha, você pega a agulha, você pega a linha, você vai... Ah, não, eu só quero fazer a renda, eu quero chegar lá. Entendi. E é bem desafiante quando você diz, para você chegar lá, você precisa olhar para dentro de você primeiro. A renda começa no teu desenho interno, daquilo que eu quero colocar na linha. Né? Eu acho que... E aí é uma opinião minha mesmo, não é nenhum estudo embasado. Mas eu acho que a gente está num mundo tão produtivo, no sentido de... É uma linha de produção tão intensa, tudo tem que acontecer para ontem, a gente vai, produz, que a gente esquece desses momentos que fica tudo muito frágil, né? Não tem densidade, nada do que você fala, do que você diz, tem, como é que eu posso dizer? Tem textura, né, mesmo. A tua palavra, o teu sentir, fica tudo muito vazio, muito solto. Como é que um artista pode viver assim? Exatamente. Vazio? Precisa dessa profundidade, precisa desse olhar para dentro, né? Precisa desse... Calma, eu vou precisar analisar aqui o que está acontecendo internamente, justamente para ter essa base, para ter essa estrutura basal de ter condições de dar o próximo passo. Exatamente. Senão a gente sai correndo e daqui a pouco a gente tropeça e cai. Fala, com certeza. Não, mas a gente consegue. Porque se eu me lembro que a Eudósia, a gente fazia exercício de caminhar. Porque se você não sabe onde está seu pé, como é que você vai saber onde está a sua respiração? Exatamente. Se a base você desconhece. E isso faz muito sentido, porque postura e respiração tem tudo a ver. Com certeza. Então, dependendo de como está a minha postura, de como eu fico, como eu costumo ficar, isso impacta na minha respiração, que impacta na minha voz, na minha colocação, e energia e tudo, né? As minhas conversas com a Luana iam longe. Eu imagino. E é muito legal de entender, assim. Eu acho que a coisa que eu mais senti ao longo da minha trajetória foi clareza. Assim, aprendendo isso, eu fui ganhando clareza sobre os processos. Falar, nossa, entendi. Ficou simples, fica mais fácil, né? É uma agulha, entendi. Porque senão é a renda, né? Aí você fala, nossa, a renda, ela faz uau. assim, nossa, complexo, difícil. Fala, não, você pega essa agulha, você faz assim, e daí vai ser uma renda. Você fala, é só isso. Entendi. É simples, não necessariamente é fácil, porque quando a gente está falando de autoconhecimento, quando a gente está falando de mudança de padrão de comportamento... É um grande desafio, não tem a menor desafio, mas é simples. Olhar para dentro é um desafio, porque é mais fácil você olhar para o outro e dizer, não gosto de você, sem perceber que o que eu não gosto em você é o que eu não gosto em mim. Então. Mas é você você é o culpado. Você faz uma cara que eu não gosto. Não, eu estou espelhando a sua cara. O julgamento que eu tenho sobre o outro é o julgamento que eu tenho, né? Ele vai voltar para mim em algum momento. É meu, sou eu, né? Então, se eu mudar, eu costumo muito falar isso em aula, né? Se eu mudo o meu comportamento naquele momento que a pessoa está fazendo aquela cara, provavelmente ela vai fazer outra. É verdade. E aí talvez eu goste mais. É verdade. E quem mudou? Ela ou eu? Eu. Uma vez recentemente eu atendi uma cliente, e aí foi muito interessante, porque ela é uma cliente, ela não é artista, ela é headhunter e tal. Aí ela falou, não, às vezes eu entro em reuniões com pessoas que são, assim, de altos cargos, e tudo que eu queria era a aprovação deles. E aí eu entro e eu fico tão nervosa querendo a aprovação deles, que eu travo, minha comunicação trava, minha voz trava. E aí foi muito legal, que conversando com ela, a gente foi entendendo que, nossa, a situação em que você tá, eles também estão pedindo por aprovação. Então tá todo mundo numa sala pedindo por aprovação. Dado que você é a pessoa que viu primeiro, por que você não coloca a aprovação lá e vê o ambiente mudar?
E aí foi uma coisa que a gente, as duas, né? Tanto porque eu entendi a hora que eu falei pra ela. Então Isso eu acho fantástico. Isso de você aprender com você mesma. é Né? maravilhoso. Você de repente se diz uma coisa e diz, nossa, de onde saiu isso? Que maravilha! Mas uma coisa que eu amo sobre dar aula é justamente isso, assim, dar aula, atender, é incrível porque assim, A cabeça, né? os maiores insights vêm no banho e na hora que você tá dando uma aula. É verdade. São os dois momentos que você tem grandes insights. Mas aí você disse que você veio dar aula na do Brasil. Vim dar aula no O Brasil. que você faz na do Brasil? Porque o teu público aqui são atores que querem dublar. Uhum. A única coisa que eles querem fazer é se encar. E saber fazer vozes Eles caricatas. e fazer voz caricata e dublar grandes heróis, Grandes heróis. né? E eles nem se preocupam em melhor interpretar. É verdade, é verdade. Como é esse público para você? É um público que eu me sinto muito privilegiada de cuidar, porque é um público maravilhoso. E o que eu faço aqui, basicamente, é, a princípio, ensinar a cuidar da voz. Então, eu ensino exercícios de aquecimento, de desaquecimento, explico fisiologia vocal, explico que a respiração pode sim vir do pé e que ela vai impactar na produção da sua voz. Então, toda essa trajetória eu passo e explico para E eles. dependendo de como você está em pé na frente da bancada, a tua voz vai sair de um jeito ou de outro. Exatamente. Não, eu amo a aula de grito. Eu chamo de aula de grito, não é aula de grito. Mas é a aula que eles precisam gritar, e aí é a aula que eu tô junto. E a gente fala disso. Eu falo, não, eu preciso que o corpo de vocês esteja gritando junto. Porque eu tá sentada aqui e dar um grito, eu vou me machucar. Mas se eu tô com o corpo de quem vai gritar, aí o grito vem e não machuca. Uhum. Ele pode cansar a musculatura, mas não vai machucar. Uhum. E é isso a gente vai entendendo. Então eu passo muito sobre, sim, exercícios para melhorar a articulação, dicção. Sim, claro. Sotaque, claro. que é uma grande questão também. Sotaque é uma coisa que eles gostam muito. Né? O pessoal gosta de ter as possibilidades do sotaque, né? Ah, você precisa fazer um sotaque assim, um sotaque assado. Então a gente passa por essa parte da articulação, de dicção. E também a gente conversa muito sobre expressividade, que é a parte que precisa e que compete com a voz. Então, sim, vamos falar sobre expressividade. A gente vai entender que expressividade não é só fazer agudo ou só fazer grave. A expressividade, ela é a expressão. Ela vem de um outro lugar do corpo, né? É a expressão do que aquela pessoa está sentindo, do que aquela pessoa está pensando. E não aí, é uma imitação, né? Isso, porque se imita, aí você canta o personagem com a voz original. Aí não adianta também. Então é entender, assim, eu sempre falo, vocês vão ter que arranjar o lugar universal de conexão com aquele personagem. E o lugar universal para todo mundo é em sensação. Então qual que é a sensação que tá aqui? Porque a história do personagem... A sensação conduz tudo, né? Tudo. Sensação tá em com tudo, certeza. tudo. E aí a gente também trabalha isso dentro da expressividade. Nas minhas aulas de rapó, por exemplo, a pergunta que eu faço para quem está captando é exatamente qual foi, o que você sentiu? Não, é que eu vi. Não, eu quero saber o que você sentiu. Aonde estava no seu corpo o que você vai falar? E eu acho um barato que quando a gente faz essa pergunta, às vezes acontece da pessoa responder, não, eu senti que eu não fiz tão bem. Não, mas é que isso não é sensação, né? Isso que eu tô perguntando. É um barato. Sentir é um grande desafio a verbalizar o que sentiu. Porque a nossa sociedade não sente. Não pode sentir, não tem tempo de sentir. Então, quando eu tenho uma sensação, eu não sei colocar isso em palavras. É como se fosse proibido, né? Eu fico às vezes na dúvida, dependendo da turma ou da pessoa que está na minha frente, se é uma falta de vocabulário, então eu não sei que palavra, ou se é uma falta de repertório. Se a pessoa ela nem percebeu que ela sentiu. Nunca percebeu, nunca. Mas é exatamente as pessoas de um modo geral, a grande maioria, e hoje cada vez mais nesse processo de tudo é muito rápido, eu não tenho tempo de deixar a minha sensação. Então eu fico muito nesse nível, né? Porque o corpo não responde, o corpo não acompanha. Como é que eu posso viver algo que o meu corpo não está vivendo? Não existe isso.
E isso é importante a gente se dar esse espaço, né? Eu falo muito para os alunos, aproveitem o exercício de aquecimento vocal, o exercício de voz ou o treino vocal que vocês estão fazendo, para vocês começarem a se regular mentalmente também. Isso eu acho de uma potência. Com certeza. Incrível. Eu vou fazer meu exercício vocal, meu aquecimento, não vou fazer enquanto estou dirigindo, lavando louça. Pois é, exato. Não adianta. Eu vou me preparar. Se eu não tiver, é como caminhar, né? As pessoas saem para caminhar na maior fofoca. Não está caminhando, aquele exercício não está fazendo efeito. Porque ela não está ali no movimento. Esse ponto da presença. Eu vi gente na academia que eu frequento, na bicicleta, lendo. Como funciona isso? Onde está a sua mente, né? É muito doido isso. Eu falei pro meu personal esses dias, falei, nossa, eu rendo muito menos na academia, nos treinos que você me passa, quando eu tô com a cabeça cheia. Com certeza, não tem como. Você não tá ali. Não podia ser nenhum breaking news pra mim, né? Não, eu falo isso pros alunos. Claro que comigo ia acontecer o mesmo, né? Não tô imune. Claro. E é isso, então... E quando você também dá uma aula conjunta com o professor de dublagem. Sim. Como é isso? Pode contar? Não vai dar spoiler para os alunos que ainda não fizeram depende, nessa aula? Seja elegante, conta assim. Não, e atrai. Não, põe coisas que tragam esse público. A gente vai fazer Eu quero fazer essa chamariz aula, ali. entendeu? Pode falar. Acontecem muitas coisas interessantíssimas, divertidíssimas. Vou contar algumas, não todas. Conta uma coisinha engraçada, interessante. As aulas conjuntas, elas são enriquecedoras num nível absurdo. E por causa das aulas conjuntas que eu tive vontade de fazer o curso livre para entender melhor a cabeça do dublador. Você fez o curso livre de dublagem? Fiz aqui. Ai, que legal! Para entender o que é que eles vivem na bancada. Que ansiedade é essa? Deixa eu entender na minha pele. Foi muito legal. Mas nas aulas de dublagem, as aulas conjuntas, é o professor responsável e a fono, porque eles experimentam vozes muito fora do usual. E aí nessas de experimentar essas vozes, assim, eles podem acabar se machucando. Quando eu faço uma voz que eu não tô habituada a fazer, quando eu passo por uma experiência que eu não tô habituada, eu vou usar os recursos que eu tenho. E nem sempre os recursos que eu tenho são os que vão me levar pra lá. Ou os que eu acho que são recursos, né? Isso. Ou me disseram, ou eu vi dizer, ou coisas que eu... E, assim, não necessariamente... Porque eu tô longe do corpo, de um modo geral. Exatamente. E aí, nessas aulas, a gente tem o diretor que direciona. Eu quero essa voz mais aguda agora essa é mais grave. E nessas a gente também vai se combinando ali, eu e o professor, falando, com essa pessoa, pede um bem grave, que vai ser um desafio para ela, aí eu entro, eu auxilio aqui. E aí a fono entra justamente para evitar que os alunos se machuquem. Claro. E ofereço exercícios. Então, entendi. Esse metal é um desafio para você chegar nesse metal. Entendi. Tem um exercício que ajuda a chegar no metal. Vamos fazer todo mundo junto? Aí vira um recurso para todo mundo treinar. Com certeza. E isso é muito legal, porque daí cada turma tem uma demanda diferente e eu também vou aprendendo recursos. Uma das coisas que eu acho muito importante das aulas daqui do Brasil, parece que a gente está fazendo comercial, né? Mas é verdade. É a questão, por exemplo, o aluno aprende muito mais quando o outro está na bancada do que quando... As pessoas querem dublar. Eu quero pelo microfone. Não, eu. Mas o seu aprendizado está quando o outro está fazendo. Aí, quando toda a sua atenção está no outro, você está tendo uma grande aula. Não é? Exatamente. Mas isso é para tudo. Eu tenho entendido que isso é para todos. Olha, toda vez que você presta atenção no outro, você fala... Caramba, eu entendi um negócio que tem em mim também, que interessante. Isso é muito legal, porque... Isso quando você tem essa leitura de... Isso é meu também. Que, de modo geral, você só vê o outro, né? Mas daí vira julgamento, vira crítica, não serve para crescimento. Não serve para nada, né? Não serve para nada. Só para ficar se machucando, não precisa. Eu costumo sempre contar uma história minha. Eu tinha uma relação muito desafiante com uma pessoa e era muito difícil e muito complicado.
E aí eu fui fazer o Master de Programação Neurolinguística e lá eu resolvi trabalhar essa relação especificamente, né, no Master. Trabalhei, não me lembro qual foi a estratégia, não tenho a menor ideia. Assim, que a gente fez lá qualquer coisa. Quando eu voltei, no dia seguinte eu encontrei esta pessoa, que a gente trabalhava junto. Uhum. Cara, eu fui até esta pessoa, cumprimentei, nós ficamos conversando. Nunca mais nós tivemos um problema daqueles que eu carregava. Aí eu sempre pergunto para os alunos: quem mudou? Que legal, que legal. Quem mudou? Então, sempre que você tem um desafio, olhe primeiro para você, né? É. Não, você fez isso comigo, por isso eu estou assim. Olha para você. O ser humano tem um vício em terceirizar, né? A culpa é minha, eu coloco em quem eu quiser. Então, Pois agora é. você é o culpado. Pois é, eu não e com quero. isso eu continuo sofrendo. É, E a única pessoa Esse que é, sofrendo é você mesmo, exatamente. esse é que é o grande desafio, né? É. Quando eu trouxe programação neurolinguística, e eu não dou aula de programação neurolinguística, nós damos 2 aulas de pressupostos, muito simples, né? Só como um despertar. Puxa, isso pode ser legal. Uhum, Para quem sabe a pessoa depois procurar realmente aprofundar aquilo. uhum. Porque não tenho nem espaço aqui para fazer um curso efetivo de programação neurolinguística. E às vezes é tão desafiante, é tão engraçado. Qual que é o maior desafio dessas aulas Eu com acho os que é o alunos? nome, programação neurolinguística. Falar o nome sem errar a dicção. Eu acho que é o nome todo. Assim. Também achei, também achei. Porque não é Programação possível, neurolinguística. cara. Não é possível que você, sabe, ao buscar uma sensação, você não gosta disso, não quero. Sabe? Uhum. E aí você coloca, olha, vamos fazer um exercício assim, procura uma coisa bem legal da tua vida, tá? Um momento bem assim para você poder curtir isso. Uhum. Porque eu não sei por que você não fez, você não chegou a fazer teatro, mas deve ter estudado Stanislavski. Estudei. Pois é. Eu não sei por que o pessoal só fala de Stanislavski para buscar tragédia. É verdade. Porca miséria, eu não posso ir buscar um momento meu maravilhoso e trazer para ser neste momento. Não, eu só vou buscar desgraça. Aí, quando você pede para alguém buscar uma lembrança, é um desafio você trazer uma lembrança boa. Caramba. Mas é verdade, eu nunca tinha parado pra pensar nisso. É verdade, você fala assim, não, a pessoa que atua bem, aquela pessoa que chora em cena, sofre, se deu... Não, mas e a pessoa que faz E a pessoa que feliz? ri, que vive plenamente um personagem, sabe? Faz o quê? Como é que ela vai buscar isso? Aonde ela vai buscar? Não é na sua história. É verdade. Senão ela vai fazer de conta. E se fizer de conta, não vai fazer direito. É, não vai fazer direito, exatamente. A gente subestima a alegria, né? Pois é, a gente não pode ser alegre, né? Sabe aquelas Olha coisas só. que o povo diz assim? Você tá feliz, mas não conta pra ninguém, não, viu? Não pode, é Como verdade. assim eu não posso contar que eu tô feliz? Isso é bom e vai ser bom pra você. Não faz isso não, o outro não gosta. Não, ele vai gostar, porque ele vai ficar feliz. E a gente fica, né? Quando a gente assiste uma pessoa feliz, a gente fica também. Não Isso contagia. Contagia, da mesma forma que a tristeza, a mágoa, a dor. Claro. Os sentimentos contagiam. Porque o ser humano é tudo isso, né? Que é a parte universal, é o que conecta, né? Exato. Onde conecta? Na sensação. Exato. Como é que a Fono trabalha isso? Joguei muita coisa. Legal, não? Muito legal. Na minha atuação, aí eu mesclo, aí eu uso da terapia da comunicação e da fono, vou ali faço um caldeirão. Como é a terapia da comunicação? Ela tem algo parecido com isso, com o que eu falei agora? Tem, total. A terapia da comunicação basicamente estuda a mentalidade humana e os comportamentos os padrões de comportamentos que o ser humano tem e qual é a mentalidade que rege isso. Então, que crença que está regendo esse padrão de comportamento? Então, você trabalha com crenças, tá? Com crenças, isso, com crenças também. E aí a gente entende que sim, somos seres
que sentem, né? Somos seres pensantes, mas somos seres sentientes também. Sentientes é bom, gostei. E a gente sente. Nós somos seres energéticos. Energéticos também. A energia é tudo isso, né? É. E aí, quando a gente fala de voz e trabalha a voz, a expressividade dentro das sensações, putz, mais do que se conecte com uma história sua triste ou uma história sua feliz, saiba como o seu corpo responde a essa sensação. Eu gosto muito de trabalhar mais com consciência do que com... pensa uma história sua. Não é com pensamento, né? Não é com pensamento. E aí eu trago propostas de automapeamento. É uma metaconsciência, é algo mais... Exatamente. É uma consciência de si, do que eu penso, do que eu sinto e de como isso fica representado nos meus dias e no meu corpo. Então, e nas minhas relações. E nas minhas relações. Então, quando eu tô com raiva, eu grito ou eu me calo? Porque se eu me calo, a hora que eu tiver que gritar... Eu estou me machucando primeiro. Exatamente. Estou me machucando. E se eu preciso fazer uma personagem que tá com raiva e grita, eu não tenho esse repertório porque eu não costumo gritar, eu me costumo me calar. Entendi. Mas tem momentos em que você grita no seu dia. Por quê? Gritar pra chamar alguém do outro lado da rua, gritar quando tá feliz, quando tá eufórica. Então vamos entender em si aonde isso pega, porque talvez seja uma proposta. Onde tá isso no corpo, né? Quando os atores falam, como que dubla risada? Eu não sei fazer risada. Mas você não ri? E é um grande desafio mesmo, é uma das coisas mais desafiantes na dublagem, é o riso natural, né? E eu acho... E é engraçado isso. Né? É muito curioso, porque a resposta que eu dou é, mas você não ri nos seus dias? Eu dou risada. Então, agora você vai começar a prestar atenção e perceber como é que fica a sua barriga. Quando você ri daqui... Aonde entra? Você ri daqui? Onde começa, né? Onde começa? Qual que é esse som? Em que lugar está isso? Né? Exatamente. E aí, abre assim, ó, eu vejo a carinha de todo mundo assim, ó, nossa, entendi tudo. E é muito legal, assim, de ir trabalhando essa consciência. São ferramentas, estratégias de autoconhecimento, assim. Mas isso vocês têm na faculdade hoje? Ou isso vocês vão se especializando em processos como a voz do ser? Como é que é isso hoje no mundo da fonoaudiologia? Legal. Na época que eu fiz faculdade, a gente tinha pouco a parte de voz artística. Não faz muito tempo que você fez faculdade, né? Quanto tempo? Foi de 2015 a 2018. Pois é, né? Não deve ter mudado muito. Não, olha, do jeito que a fonoaudiologia está crescendo, talvez tenha mudado, assim. Pelo que eu converso com as minhas amigas que estão mais no meio acadêmico, a fonoaudiologia está tendo um boom muito grande de profissão, pelo menos a área da voz, assim, eu imagino que as outras áreas também. Então, tendo um boom muito grande de pesquisa. A última atualização clínico-científica que eu foi ano passado, e já estava se falando sobre os impactos do nervosismo na fala em público, então artigos falando sobre isso e como a gente pode trabalhar isso, como aí veio a inteligência artificial, a realidade virtual, como ela pode ajudar. Então tá tendo um boom. Na época que eu fiz, se falava pouco sobre, pelo menos na bolha que eu tava. Então eu saí, eu fui fazer especialização. Aí a primeira especialização que eu entrei foi voltada para o público artístico. Aí a gente já começou a ter esse contato com, entendi, é verdade, às vezes a nossa emoção, ela entra aqui, como que a gente faz? Então, dentro dessa especialização, não foi especialização, foi uma formação integrada em voz artística, para coach vocal. Então, tinham ferramentas de coach para autorregulação emocional, porque isso conversava com a voz artística. Aí teve esse diferencial nessa pós-graduação, nesse curso livre que eu fiz. Depois veio a especialização em voz, voltada aí para profissionais da voz. E aí aí é fisiológico. Tal da estética? A estética, mas aí abrange tudo. O que é especificamente estética vocal? Estética vocal Nossa, eu acho tão subjetivo. Por isso estou perguntando, porque eu quero saber o que você pensa, porque eu penso de um jeito, o que é que você pensa? Eu vou falar o que eu penso, eu quero saber o que você pensa depois. Eu acho tão subjetivo, eu entendo que estética... O que é, né? Uma estética, a gente pensa no belo.
né? Quando você pensa em estética, é o belo. E o que é uma voz bela? Qual é o diferencial de uma voz? Pra ela ser bela ou ser não bela? O que é isso? Pronto. Eu acho que é subjetivo. Pra mim, uma voz bela é uma voz que é flexível. Flexível no sentido de ela mostra todas as suas potencialidades sem maiores dores, sem maiores sacrifícios. É uma voz que acontece e que expressa. Quer dizer, que você está falando de flexibilidade, de onde eu concluí que flexibilidade torna tudo mais belo. É um ponto muito bom, é um ponto muito bom. Flexibilidade, eu vou pensar sobre essa frase que você disse, Zódia. Flexibilidade torna tudo mais belo. Mas aí pensando... Nem a nossa relação com o outro, se for mais flexível, as nossas relações são melhores. Meu corpo, se for mais flexível, ele ficará mais belo também. O meu olhar, se eu olho com flexibilidade para esse preto, para este azul, eu vou olhar diferente. Então, a flexibilidade é talvez a força motriz. Olha, eu acabei de aprender mais uma coisa. Muito obrigada. Eu vou ficar pensando sobre isso de verdade. Eu achei muito legal isso que você falou. Flexibilidade é o que torna tudo mais belo. E a flexibilidade começa aqui. Sim, ela é aqui. Eu tenho flexibilidade, Claro. É o que você tinha falado mais cedo, né? Eu tenho flexibilidade, então o que o outro faz, eu sou flexível para lidar, eu sou flexível para ouvir, para deixar o outro viver e sentir do seu jeito, que é um grande desafio. É isso, tô de acordo com você. Eu acho que flexibilidade, para mim, é o belo da estética vocal. Mas para você também? Agora eu tô curiosa para saber o seu. Com certeza. Aquele negócio de voz. As pessoas, quando vêm para a dublagem, normalmente elas vêm. Não, porque a minha voz vem com aquelas vozes, vem, eu digo, desmonta, meu filho, sai daí, vem para cá, vira gente, seja você, e deixa a sua voz chegar até aí, se ela quiser. Né? Mas ela é muito mais do que isso. Né? A pessoa já é tão forte, essa identidade vocal, que a pessoa está conversando com você, de repente vira para o microfone, senhoras e senhores. O que aconteceu? Quem é? Você estava falando comigo aqui. Quem é? Incorporou? Incorporou? Quem é que baixou aí? Que engraçado isso. Não sei se você já percebeu esse tipo de voz, de microfone. Tem, ainda mais com radialistas. Quando eu dava aula para radialista locutor, era eles conversando comigo. Beleza, gente, agora a prática, vai lá. Boa tarde, pessoal, aqui quem fala é... Você fala, ué, gente, mas aqui... Tava ótimo do jeito que tava. Tava tão legal, né? Tava tão legal, tão bom ouvir você. Isso é real, né? Acontece muito, porque é isso, se eu não sou flexível, isso vai ficar expresso na minha voz. Com certeza. Se eu sou muito rígida o tempo todo, eu tô calculando tudo e eu quero ser perfeita, tem que ser tudo regradinho, não sei o que, a minha voz, ela vai Será ficar sempre a mesma, né? Então. E é uma das coisas mais importantes na dublagem, essa flexibilidade vocal, que eu possa fazer. Quanto menos eu sou reconhecida pela minha voz, melhor é o meu trabalho. É verdade. Porque o importante é o ator que está na tela, não é a minha voz. É verdade. Então, isso é tão desafiante, porque isso mexe com o ego, né? Mexe, Né? Verdade. A gente deixar de ser ensimesmado, né? E só olhar o que está na nossa frente. Então, o que precisa ser feito agora? O que eu posso fazer, né? Além de mim e a partir de mim. E quando a gente fala de os alunos daqui, por exemplo, né, que são atores querendo ser dubladores, quando tem esse adicional do profissional, mexe ainda mais com o ego, que é eu profissional. Então, a minha imagem, eu tenho que arrasar nessa bancada. Não, você só tem que olhar o que tem na sua frente. Faz o que está sendo pedido, se diverte. Você tem que ser o melhor ator que você possa ser. Né? E vai ser suficiente, saiba que vai ser suficiente, é verdade. A tua voz é apenas o instrumento, o resultado desse trabalho. Por isso a fono é tão fundamental no nosso curso. E eu acho maravilhoso que vocês tenham essa visão, porque dá uma diferença no impacto, assim, eles
Eu vejo o quanto eles entendem muitas coisas através da fisiologia, das aulas, dos exercícios. Eles terminam de fazer a sinapse de coisas que vocês trazem nas outras aulas, a sinapse termina de fazer. Fala, entendeu, então pronto, então segue. Muitas vezes eles fazem isso sem muita consciência, né? Isso aqui eu queria tanto que eles percebessem, tivessem clareza do processo, mas nem sempre dá. Nem sempre dá. Cada um vai no seu tempo também. O que você pensa da fono daqui para frente? Com a IA, não vai mais precisar de fono, a IA faz tudo. Como é que fica? Ai, eu discordo. Eu sabia que ela ia bater de frente comigo em algum momento. Estava concordando com tudo até agora. A IA, eu acho que a IA é uma ferramenta poderosíssima. Ela pode ajudar muito em processos operacionais. Mas ela não substitui ser humano. E quando a gente fala de dublagem, quando a gente fala de voz, quando a gente fala de interpretação, de expressividade, isso é um trabalho de ser humano. Então, a gente falou agora sobre voz, mas o tempo inteiro a gente estava falando sobre sensação. Cadê a sensação? Que é o ponto de conexão. Você está se conectando, não está? Isso a IA não tem capacidade de fazer. Com certeza. Ela não dá. Tem vozes que eu ouço. Hoje, a gente ouve vozes de IA que são muito bem produzidas, são excelentes. Mas se você ouve, dá para bater o ouvido e falar, isso aí não é uma pessoa fazendo. Inclusive porque elas são cópias de vozes humanas. Né? Eles pegam inúmeras vozes e colocam e fazem uma. Mas ela pode juntar, ela pode dizer até bem um texto. Mas se o personagem precisar de um pouco mais de brilho, ela não chega lá. Não chega. E tem uma coisa interessante sobre IA, que tem não sei se meu ouvido que é muito treinado, mas tem um metalzinho no fundo da voz de IA, por mais que ela seja imitação da voz de alguém, né, cópia da voz de alguém, você ouve e você fala, tem um fundo de metal aí, um fundo sintetizado. Tem um robô atrás. Um robôzinho, você fala, tá esquisito, essa voz tá batendo estranho, não tem... Tá muito perfeitinho, vozes perfeitas, o nosso ouvido sabe identificar que não existe voz perfeita, existe a sua melhor voz. E isso é muito real. O nosso cérebro, ele sabe diferenciar o fake do que é real quando tem 7% de taxa de erro. Na comunicação a gente fala isso. Um excelente comunicador precisa ter 7% de taxa de erro na comunicação. Quer dizer que você precisa errar. Precisa errar. Para fazer uma boa comunicação. Precisa. Isso é ótimo, hein, gente? Pode liberar aí, pelo menos 7%. 7% está liberado. Pelo amor de Deus. Tem um pouquinho de soprosidade. Aqui deu uma arranhadinha. Mas tem que ter. Isso é gente, né? Isso é gente. E o cérebro, ele entende. O cérebro fala, entendi, tem um fator humano aqui. Então eu confio. Então eu me conecto. Quando tá tudo muito perfeito, a gente dá uma desconfiada. Mesmo quando a pessoa comunicando, antes de existir IA, tem uma vez eu assisti uma palestra, agora eu não lembro o nome da moça, e ela se comunicava de uma maneira perfeita. A dicção dela, junto com a sua modulação, era maravilhosa. Não convencia. Nada, você ficava, maravilhoso o discurso, ela trouxe coisas relevantíssimas, mas eu não me sinto em nada conectada com essa pessoa. Ela é uma excelente comunicadora, ela comunicou o que ela tinha para trazer. Ela construiu um storytelling, um discurso, ela é muito bem organizada, é gostoso de ouvir, você não se desinteressa, não fica entediado, mas você não se conecta com a pessoa. Que coisa legal isso. E dublagem é conexão. Com certeza. Você ouve uma dublagem e você fala, eu me conecto com esse dublador, eu me conecto com esse personagem. Ou você sente o personagem, você que está assistindo, chora, ri ou tem medo. Isso é o milagre da dublagem. Que vai fazer com que... Não é a interpretação do ator, mas se a dublagem não tiver complementando essa interpretação com qualidade, você não vai sentir, não vai rir, não vai chorar, não vai nada. Porque a voz vai incomodar. Exatamente. Né? Se a voz não casar perfeitamente com aquele ator. Por isso que eu digo, quando você não é reconhecido. Porque quem está falando é aquele ator, é aquela atriz. Não é a voz de fulano. Não é a voz de fulano, a voz de Beltrano. Sabe? Porque fulano dublou isso, dublou aquilo.
Eu digo, ai, que pena que você sabe de tudo isso. Você não assistiu a obra, Não viu o não viu o personagem. filme. Quando você assiste um filme e aí você fala, toda vez que essa personagem fala, eu tô Ah, pensando esse na é fulano, é fulana. Beltrano. Isso é É, muito chato, cara. pô, Você não se aproveita. desconecta, né? Uhum, é. Não aproveita a obra, não Exato, aproveita a o obra é para personagem. você viver, né? Um filme é para você vivenciar o filme, um seriado. Eu sou muito engraçado, eu trabalho com dublagem há muito tempo, mas a não ser que esteja muito ruim, entendeu? Que eu não consiga assistir o filme, Uhum, eu assisto o filme. Quem dublou? Tenho a menor ideia. que Quantas legal. vezes assisti filme de repente. É que as vozes têm uma digital, né? Uhum. A digital aparece. Mas quantas vezes eu assisti um filme do Hermes, meu filho, dublando, e de repente eu fazia assim: gente, é o Hermes, peraí, deixa eu ouvir direito. No meio do filme. Até Gente, então eu estava assistindo o filme. E eu caramba, que acho isso legal. maravilhoso, cara. Isso é muito legal. E você se permite a se conectar com aquele personagem. Aí voltamos para tudo que a gente falou até agora, né? Ah, se eu Exato, me permito, então eu vou também permitir que o outro se conecte pela minha voz. Aí ela vai ser essa exato, ferramenta, exato, esse instrumento. exato. Muito É legal. isso mesmo. Muito bom, aprendi muita coisa. Obrigada por essa conversa. O que você acha de importante da fono junto com a dublagem hoje? Conhecimento, consciência sobre si e autonomia de decisão. O conhecimento e a consciência de si sobre sua voz, o que te ajuda, o que te potencializa e o que te prejudica, para você não fazer o que te prejudica. Os exercícios que mais se encaixam para você e a autonomia de você decidir pelo seu aparelho, não ficar refém de, ai, infelizmente minha voz hoje acordou Aham, mal, que ruim. Não aham. sei o que aconteceu, Como não é que sei eu o que posso, fazer. se eu tenho que trabalhar, né? É, E aí que eu faço, né? exatamente. Isso é uma coisa que eu falo muito para os alunos aqui. Eu vou contar tudo o que eu sei sobre saúde vocal para vocês terem autonomia de decidir se vale a pena tomar esse cafezinho ou não. Uhum. Porque senão fica uma regra. Ah, café não pode, Café não café é pode, maçã ruim. tem que. Tem que uma maçã antes de dublar, tem café nunca mais, corta café da Tinha uma vida. grande cantora no Brasil, eu não sei se ela era brasileira, o nome dela não era, mas, e ela era muito especial, chamava Leni Everson. Eu Lene Everson. conheci há muitos anos, eu era pequena, então você imagina quando a Lene, ela era grandona, aquelas bocas, aquelas mulheres que abrem a boca assim, e soltam aquele vozeirão. Antes de entrar em cena, ela pegava um copo desses grandões assim, enchia de gelo e tomava aquele gelo todo antes de começar a cantar. Gente, Era impressionante. E tinha um poder vocal. Dá uma pesquisada nesse nome, Leni Everson. Lene Everson, vou Daquela, pesquisar. sabe aquelas cantoras que abrem aquele bocão imenso e Uhum. aquela voz sai assim, tomando Ah, conta do espaço inteiro? caramba. Não façam isso, pelo Não, não amor de façam Deus, não. Eu vocês tô não contando uma façam. coisa louca, muito louca, porque era ninguém acreditava no que ela fazia. Gente, que Ninguém incrível. acreditava. Qual era? Caramba. Devia ter alguma coisa pessoal nas crenças dela, Uhum. porque crença é vital e fundamental em qualquer processo. Na crença dela, aquilo ajudava a cantar. Gente, o gelo eu nunca vi. Eu já vi do quente. A gente não recomenda também você tomar coisa quente antes de uma tarefa vocal, uma demanda vocal intensa. Por N questões. O Olha que ideal. desequilíbrio o corpo, né, a princípio. Exatamente. A gente vai manter a homeostase ali daquele Aham. sistema. Mas eu já atendi dois cantores. Um precisava de aquecimento por mais tempo do que o recomendado, porque ele levava um tempo até ele ficar aquecido. E a gente tentou de tudo, E de aí ele tinha exercício e que tal. tomar algo quente. E aí, uma vez, ele testou tomar uma água morna ao invés de água temperatura ambiente. Ah, E ele disse que ele levou menos tempo para aquecer. Aí eu falei, tá bom, então se você não tem tanto tempo para aquecer, faz água morna, vamos testar e ver se você não se machuca. Vamos testar. E com ele funcionou. E uma outra cantora que ela testou por conta.
Eu não recomendei. Falei, ó, meu amor, não faça isso. Assim, você não diga que você contou pra mim. Não fala que fui eu que mandei. Não põe meu nome nessa história. Deus, você vai por sua conta e risco. Se der ruim, você liga pra mim no dia seguinte e eu vou te atender. Ah, mas domingo, 9 horas da manhã, eu vou te atender. Mas faça por sua conta e risco. E ela fez e funcionou. Ela falou que tinha que ser chá de lavanda, sempre. Chá de lavanda. Tinha que ser de lavanda. Ficava perfumada, maravilha. Ela tinha... Um hálito extraordinário. Muito bom. E ela ficava... E aí o chá de lavanda funcionava pra ela. E, claro, eu acho que tem questões de crença também, de... Com certeza. É um ritual que ela fica mais confortável. Se ela fica mais confortável, isso relaxa ela como um todo. Com certeza. Então ela tem condição de cantar, ir pros agudos, enfim... Então, com ela funcionou, eu falei, bom, se tá funcionando, mantém. Não vou falar pra você não fazer, porque a academia diz que não, os artigos dizem que não, que tá funcionando. Existe um indivíduo, né? Existe um indivíduo, exatamente. Você nada é generalizado, né? Tudo é contextualizável. Cada ser é um ser. Exatamente. A gente fala que é possível que isto é bom, mas isso pode ser diferente para você. Exatamente. Esses 2 cantores foram os únicos que eu... A Aline Everson, eu acho que ela era uma americana, mas ela viveu no Brasil muitos anos. Ela falava português bem fluente. Eu vou pesquisar. Ela tomava gelo e funcionava. Era um copão cheio de pedra de gelo. Vai saber se ela era muito calorenta e aí o gelo talvez ajudava. porque ela era obesa, né? Não sei, mas eu me lembro dela cantando em Recife, que era muito quente. Ah, pode ser. Né? Então, talvez fosse alguma coisa. Mas de qualquer jeito, eu que era de Recife, eu achava aquilo esquisito. Não tomem nada quente, nada morno, nada gelado antes de atividade vocal. Não façam. Aguinha, ó, temperatura ambiente, mais do que Cada suficiente. doido com a sua mania. Se vocês fizerem, não foi comigo que vocês aprenderam aqui no Entre Amigos. Se vocês quiserem fazer, é por conta e risco de vocês. Muito bem, mocinha. Então vamos finalizando aqui o nosso papo. Nós iríamos a tarde inteira batendo papo aqui, a noite toda, e chegaríamos na manhã seguinte. Eu queria que você conversasse com o público que está nos assistindo sobre a importância do cuidado vocal. Se isso é só para o profissional ou se isso é para as pessoas comuns que falam, que ouvem. Conversa com eles. Cuidado vocal é para todo mundo. Então a gente passou essa uma hora e pouco conversando sobre o quanto voz expressa tudo que está aqui dentro. Logo, voz é identidade. A minha voz é a minha identidade. A gente fala muito sobre identidade vocal. Então eu não preciso ser dubladora, cantora, uma profissional da voz, uma pessoa que usa a voz profissionalmente para cuidar da minha voz. Basta eu usar a voz no meu dia a dia, falar com as pessoas. A voz ela é um instrumento onde ele cria a ponte entre eu e o mundo ali fora, o mundo ao meu redor. O cuidado vocal é para todo mundo. Todo mundo merece cuidado vocal, merece cuidar da sua voz, merece saber se identificar com a sua voz. Todo mundo fica rouco de vez em quando e não sabe por quê, né? Sim. Mas também não sou profissional de voz, tudo bem. Mordo um gengibre e tá tudo certo. Fico uma semana rouco e sigo minha vida. Não é? Muito bem, moça. Muito obrigada pela sua visita aqui no nosso cantinho particular entre amigos. Sou muito grata pela sua presença. Muito obrigada. Tenho certeza que você deu uma grande aula aqui. Obrigada, foi uma grande aula para mim, na verdade. Obrigada pelo espaço, obrigada pelo carinho, obrigada pela oportunidade de aprender tanto aqui com você, com os alunos, com a do Brasil. E obrigada a vocês que assistiram até agora. Você é sempre bem-vinda. Obrigada. É isso aí, gente. Até a próxima. Até!